Vimos que o mistério tem 10 características. O evangelho, portanto, tem 10 atributos discerníveis em Colossenses capítulo 1, versículo 25, 26 e 27. Quais são esses atributos ou essas características? O evangelho tem Deus como a sua fonte. Colossenses 1, 25. Deus me deu. Não foi Paulo que inventou e nenhum dos apóstolos. Eles foram canais de revelação. Quem deu o evangelho à humanidade, à igreja, foi Deus. A sua fonte é Deus. Vimos que o evangelho é completo. Sua mensagem não precisa de adição. Colossenses capítulo 1, versículo 25. Para que completasse a mensagem. Ou seja, nós entendemos que o mistério em Cristo Jesus tem completude. Não é necessário acrescentar nada ao evangelho. Também vimos que o mistério ou a mensagem, o evangelho que Paulo estava pregando, que é de Cristo Jesus, foi revelado de maneira progressiva. No versículo 26 de Colossenses capítulo 1 fala: foi mantida em segredo por séculos e gerações. Pedro nos diz que os autores, que os profetas queriam entender o plano. É óbvio que eles entendiam vislumbres, sombras, mas a realidade só vem em Jesus. Nós entendemos que o mistério foi desencadeado em uma revelação progressiva. Outra característica do evangelho: a mensagem, o evangelho, pertence ao povo santo. Olha o que Paulo escreveu em Colossenses 1:26. Mas agora foi revelado ao povo santo. Quem é que é o portador? Quem é que é o dispenseiro do evangelho, da mensagem de Cristo Jesus? É a igreja. Nenhuma outra ONG, nenhum partido político vai pregar o evangelho, porque isso é destinado à igreja. Nós somos os portadores do evangelho de Cristo Jesus. Também vimos que a mensagem, ou o evangelho, ou o mistério, é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Olha como Paulo vai adjetivar o evangelho. As riquezas gloriosas desse segredo, desse mistério. Se você já tem o evangelho em sua vida, você já tem o ápice da existência humana. Nada pode superar isso. Por quê? Paulo falou que esse segredo tem riquezas gloriosas no versículo 27. Ainda vimos que a mensagem ela é inclusiva. No versículo 27, Paulo escreveu: desse segredo também são para vocês os gentios. Paulo não vai fazer uma acepção de grupos ou de pessoas para compartilhar o evangelho. Ele quer pregar o evangelho a todos. Preto ou branco, asiático, europeu, pobre ou rico, não importa. O evangelho quer cativar e foi dado a todos. Vimos também que o evangelho, aqui está um ponto importantíssimo para nós entendermos que é o evangelho. O evangelho é uma pessoa. Colossenses 1:27. Cristo está em vós. O evangelho não é um elaborado teológico. O evangelho não é uma tese. O evangelho é uma pessoa. Cristo está em vocês. A pessoa de Jesus Cristo está na igreja. Isso é muito importante porque nós entendemos que para estarmos numa relação correta com o mistério, com o evangelho, isso significa não apenas um assentimento intelectual, mas uma relação vital com o próprio Senhor do mistério, que é Jesus Cristo. Também vimos que a mensagem, o evangelho, o mistério, é o cumprimento das promessas messiânicas de Deus. Porque Cristo é o cumprimento das promessas messiânicas. Porque o próprio termo Cristo não é o nome de Jesus, é um título. E significa Messias. A aspiração dos judeus de ter um Messias foi realizada em Cristo Jesus. E ele não veio para governar em Jerusalém num trono. Ele veio para governar da cruz, para morrer e ressuscitar e para salvar. Ele cumpre as expectativas messiânicas da antiga aliança. Penúltimo, nós vimos que a mensagem, o evangelho, é algo que habita em nós. Cristo está em você. Quando nós sairmos daqui hoje à noite, o evangelho não vai estar aqui. O evangelho vai estar onde? Parque Estoril, Cabo Frio, Campo Redondo, vai estar no Rio de Janeiro, vai estar em Arraial do Cabo, vai estar no Baixo Grande. Por quê? Porque o evangelho é carregado em nós, para que a glória de Deus seja irradiada onde nós estivermos. Na antiga aliança, a presença de Deus era simbolizada pela arca. Hoje, de maneira simbólica falando, nós somos a arca. E nós carregamos, nós somos o templo. E Cristo está em nós. Cristo habita no seu povo. Por fim, a mensagem, o mistério, o evangelho, assegura-nos um destino glorioso. Paulo encerra o versículo 27 falando: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. O evangelho assegura-nos um destino glorioso. Todos que têm Cristo dentro de si, de haverá Cristo,
voltando como ápice da história humana e estará para sempre debaixo da glória do Filho, participando do novo céu e da nova terra, da redição cósmica que ocorrerá, e nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. Essas são as características do Evangelho que a gente vê nesses 3 versículos, Colossenses capítulo 1, versículo 25, 26 e 27.